No Câmara Entrevista de hoje, nós vamos falar das políticas públicas que contemplam a prevenção à dependência química. Exatamente hoje, quando nós gravamos essa entrevista, está começando o programa de internação compulsória do governo estadual lá na cidade de São Paulo, com a intenção de tirar o pessoal, os dependentes químicos lá da Cracolândia. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Adriana Meiado, ela que é doutora em educação escolar e está fazendo pós-doutorado em saúde coletiva. Muito obrigada por ter vindo, viu, Adriana? Eu que agradeço, Vera. Sempre importante a gente levar informação para a população. Por falar em informação importante, essa questão aí da internação compulsória está dando muito o que falar. Tem muitos estudiosos, muitos profissionais da área que defendem, né, esse programa, mas também tem muita gente com conhecimento do assunto, que pode falar com propriedade, que não concorda. Uhum. É algo bom ou não? Então, extremamente polêmico, né? É uma medida que foi tomada diante de toda uma política que está se buscando estabelecer no país, né? A política né, da questão das drogas no país foi aprovada em 2010, né, que é o Programa de Enfrentamento ao Crack, e ele teve alguns desdobramentos, foi realinhado em 2012, implementado com uma verba maior, e essa questão específica da internação compulsória, da busca, né, desses usuários para o tratamento é mais um desses desdobramentos aí. Então, a gente não pode perder de vista que essa ação ela faz parte de um plano maior, né? A grande crítica que se faz a essa ação pontualmente é que ela nem sempre está ancorada em outros pilares que sustentariam o resgate, a recuperação do dependente químico. Então, ela parece uma ação emergencial, pontual, de tirar da rua e colocar no tratamento. E a grande crítica que se faz é que parece mesmo que um movimento de higienização, né? Vamos limpar a cidade, vamos tirar da cidade o problema. Higienização e limpeza social são os termos que a gente mais vê quando se refere a esse assunto. Relacionado, né? A isso. Então, essa é a grande crítica que se faz. Não dá, né, para a gente negar que nós temos ainda uma dificuldade muito grande em pensar a questão das drogas de uma maneira intersetorial, de uma maneira integrada. Pensar em rede de cuidado, rede de tratamento. As políticas deveriam estar articuladas nesse sentido, mas nós estamos ainda engatinhando, né, nesse contexto, infelizmente. Mesmo porque o governo do estado diz que tem 700 novos leitos para tratar essa questão, mas eu pergunto, é suficiente? Então. E todas essas pessoas, pergunto também, todas essas pessoas precisam, essas pessoas que estão nas ruas, elas precisam ser internadas, e nós temos leitos, tá? Mas nós temos, em todos esses leitos, haverá uma equipe multidisciplinar preparada para cuidar, nós temos essa estrutura? Então, eu vou te colocar de uma maneira um pouco mais ampla para você conseguir expressar, né, para as pessoas que estão nos assistindo, entender um pouco o contexto de tudo isso. Nós tivemos um movimento muito grande, alguns anos atrás, aí da luta antimanicomial, o fechamento de hospitais psiquiátricos, fechamentos de leitos por uma questão, né, de socialização, de integração das pessoas à sociedade. Foi toda implantada uma política de cuidado, né, de saúde mental na rede, né? Então, essa já é a reforma psiquiátrica? Isso, a reforma psiquiátrica. Então, e a questão das drogas, ela vem muito associada à questão dos transtornos mentais, né? Então, quando se fala cuidar do dependente químico, a primeira coisa que se pensa é nessa rede de apoio psiquiátrico. E ela não tem sustentação suficiente para dar conta de tudo isso. E é aí que dá dando esse boom, né? Ela não consegue, ela não está pronta o suficiente para conseguir agregar toda essa demanda da dependência química. Porque nós temos, por exemplo, nos municípios, o ambulatório de saúde mental ou os CAPs, né? Daí tem o CAPs 1, que agrega, né? São municípios menores que agregam todos os transtornos e a questão dos dependentes químicos. Temos CAPs AD, temos CAPs 3, CAPs I, que daí é voltado para criança, voltado, né, 24 horas. Então, eles ainda são insuficientes para lidar com essa questão da dependência química. Não é todo município que tem essa estrutura.
né? E aí, agregado a isso, tem a questão dos hospitais psiquiátricos especializados que trabalham, né, a questão da desintoxicação e esse cuidado primário, né, primeiro para desintoxicar o dependente químico. Nós tivemos muito fechamento de leitos. Então, agora a gente precisa abrir leitos e a gente precisa ter uma equipe específica dentro desses hospitais especializados para cuidar disso. Então, isso já é um problema que a gente tem enfrentado. A outra coisa é adequar os hospitais gerais com equipes que também deem conta de fazer esse trabalho de desintoxicação, né? Então, no município de onde eu venho, por exemplo, a gente conseguiu uma parceria, trabalhando em rede, CAPES e Santa Casa, o médico, o psiquiatra do CAPES, em parceria com os plantonistas da Santa Casa, e enfermeiros e equipe, para a gente ter um espaço ali dentro, para que consiga fazer uma desintoxicação num curto prazo de tempo, quando a pessoa deseja essa desintoxicação, quando a família ampara essa pessoa. Então, veja, quantos se tiveram que acontecer para a gente conseguir essa parceria. Mas nem todos os municípios têm essa facilidade, então isso dificulta muito o trabalho. Então, a falta de vagas em hospitais especializados, a dificuldade dos hospitais gerais terem essa estrutura para fazer a desintoxicação, poucos serviços de saúde mental ou ainda com equipes, né, bastante reduzidas no trabalho em saúde mental nos municípios, são fatores que acabam, né, propiciando uma dificuldade maior de atender o dependente químico. Aí o que acontece? Há uma solicitação. Então, por exemplo, o dependente químico solicita, a família vem atrás, busca o tratamento, o dependente não quer. A família tem que buscar, então, auxílio judicial, né? Então, vai, né, buscar até o juiz essa determinação da internação. Então, aí, essa internação vai para uma central de vagas e fica se esperando uma vaga para internar esse indivíduo no hospital especializado. E, então, a gente já ouve falar em fila de internação compulsória, porque agora as determinações judiciais precisam entrar em fila, né, de tantas que tem. Porque as pessoas possam entender, a internação compulsória é quando um juiz determina, né? A internação involuntária é aquela que é feita pela própria família, né? E existe a internação voluntária também, que é quando o próprio dependente ele quer e ele deseja. Quando a gente fala nesse programa no governo estadual, a impressão que a gente tem é que assim, interna, leva para a internação compulsória. Mas e depois? Ele vai ficar lá quanto tempo? Vai sair de lá e aí ele não tem esse respaldo que você estava falando. Exatamente. Dessas outras ações integradas para poder trabalhar esse indivíduo para que ele possa ter aí a sua reinserção na sociedade. Isso. O que falta para a gente é isso. Isso. Essa é a grande crítica que se faz a essa ação, né, colocada aí como possibilidade pelo governo, né, porque quando ele sai dessa internação, seja ela involuntária ou compulsória, se não está pronto. Ele não está pronto. Ele só está desintoxicado e orientado para o cuidado. Porém, ele não está pronto para enfrentar essa realidade. Ele vai voltar para a rua. Se ele não tiver, se não for trabalhado, essa família vai voltar para a rua. Entendeu? E aí a possibilidade das comunidades terapêuticas, né? O governo, dentro desse plano de enfrentamento do crack, né, nessa nova realinhamento de 2012, crack é possível vencer, existem 3 eixos muito importantes aí dessas políticas. Um é o cuidado, a outra é a autoridade e a outra é a prevenção. Então, nesse eixo cuidado, o governo tem investido, está disponível aí um investimento para vários segmentos, aumentar o número de leitos em hospitais especializados, aumentar a subvenção de verbas para os hospitais terem essa estrutura, um apoio às comunidades terapêuticas, né, o pagamento a comunidades terapêuticas para abertura de vagas para o tratamento de longo prazo para esses pacientes também. Então, as comunidades terapêuticas tiveram, se não me engano, até a primeira semana de janeiro, o tempo para se inscrever junto ao governo federal para essa parceria. Por quê? Porque o governo não tem estrutura em si, né, para dar conta, então ele está fazendo parceria com as comunidades para aumentar a vaga. Mesmo nas comunidades terapêuticas, a gente vê que muitas delas, elas são administradas por pessoas que não têm esse conhecimento
técnico, acadêmico, eu diria, do assunto. Muitas dessas pessoas são pessoas ligadas à religião e que fazem aquilo de boa vontade, né? E que fazem aquilo como trabalho voluntário e de solidariedade. Isso ajuda? Olha, Vera... Ajuda até que ponto ajuda? Eu vou falar um pouco do que eu conheço, do que eu vivi. Tem um relatório que saiu do Conselho de Psicologia, né, fazendo uma avaliação dessas comunidades terapêuticas. Nós sabemos que tem comunidades que são seríssimas, que têm uma filosofia de trabalho, que tem um respaldo científico, técnico, né, espiritual para trabalhar com a questão. E outras que a gente sabe que foram abertas mesmo para a questão do lucro, porque, veja, se alguém propõe que esse aquele espaço, ele vai recuperar seu filho se você pagar tanto por mês... Se a família não tiver informação, ela enfia lá e não quer nem saber qual é o plano de tratamento, ela quer que saia de lá bom. Então, muitas vezes, algumas pessoas mal intencionadas podem ter, né, essa intenção na abertura dessas comunidades. Agora, existe uma regulamentação da Anvisa. Em junho do ano passado, se não me engano, no final de junho, foi estabelecido, né, novos critérios para as comunidades terapêuticas, e para que elas estejam abertas tem que estar dentro desses padrões. Então, a gente acredita, quero acreditar que as que estão abertas, elas estão obedecendo esses critérios da Anvisa, foram até reformulados porque antes se exigia algo que era inviável para as comunidades terapêuticas, elas não tinham, né, condições financeiras e estruturais. Né? Então, isso foi revisto, saiu ano passado uma nova regulamentação. Então, essas comunidades são possibilidades, né, com pessoas seríssimas. A Unesp de Botucatu, na pessoa da doutora Florence Kerr, teve toda uma equipe de capacitação, de ensino, educação dessas lideranças terapêuticas, dessas comunidades terapêuticas, para realmente, né, prepará-los para trabalhar com a questão. Isso foi um repasse do governo feito para a universidade para poder adequar, né, a direção dessas comunidades. E estão caminhando. Na questão dessas internações, as famílias que têm um poder econômico maior ou melhor, essas famílias conseguem um resultado positivo aí para os seus dependentes? Quem está melhor estruturado financeiramente sai na frente, não? Então, Vera, você sabe que é assim, né? E eu acho que isso é importante que a população saiba. Não é poder aquisitivo que salva o filho, aquilo que a gente mais ama desse universo das drogas. É realmente entrar nesse universo de conhecimento para poder auxiliá-los. E para isso a compreensão, o diálogo, a proximidade, porque a dor é a mesma da mãe que tem uma conta bancária, né, astronômica, e daquela mãe que não tem o que comer na hora do almoço. A dor é a mesma, o sofrimento é o mesmo. Mesmo porque ele vai sair daquela clínica de recuperação, mas não totalmente recuperado, ele não é um indivíduo acabado, ele vai ter que ser cuidado sempre, né? Eu digo que nós temos que reconstruir os valores, nós temos que reconstruir o projeto de vida dessas pessoas que tiveram no seu percurso de vida, né, um desvio ali, um caminho diferente daquilo que ele projetou. Porque eu sempre digo, né, para as famílias, o seu filho não disse assim, não vejo a hora de crescer para ser um dependente químico, para ser uma pessoa em sofrimento. Ninguém deseja isso. O Câmara Entrevista vai fazer uma pausa para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente se encontra de novo. O Câmara Entrevista com a psicóloga Adriana Meiado está de volta. Nós estamos discutindo a questão da implantação de políticas públicas que contemplem a prevenção à dependência química. Você estava falando da importância das políticas públicas serem implantadas, mas de forma integrada. Isso. O que pode ser feito em nível municipal para poder... para olhar para essa questão?
como prefeito, o que é que um governo municipal pode fazer para melhorar essa questão da prevenção? Eu penso assim, Vera, que a gente não consegue mais lidar com essa questão da problemática das drogas de uma maneira isolada. Olha, isso é problema da saúde, isso é problema da educação, isso é problema da assistência. Não é mais assim. Hoje nós precisamos pensar em políticas públicas intersetoriais, integradas. Então, da mesma forma que os meus professores precisam, inserir no currículo, com os temas transversais, a questão da saúde, da prevenção, do cuidado, eu também preciso ter lá na minha rede, na minha unidade básica de saúde, na rede básica, profissionais que tenham domínio, que tenham conhecimento, que consigam trabalhar a prevenção com aquele usuário que chega para pedir o serviço. Da mesma forma que o meu técnico, o meu funcionário lá da assistência, da promoção social, ele vai trabalhar dentro dos projetos de combate à fome, com política, com a questão da prevenção junto às famílias, da importância dessa família estabelecer uma funcionalidade, da importância dessa família ter um diálogo maior, ter um entrosamento maior, uma informação clara, apoio para lidar com as suas questões ligadas à dependência química, e que a escola, a família, a comunidade, a saúde, o social, a educação conversem entre si para que seja possível estabelecer um trabalho, um projeto integrado com a questão da prevenção, do tratamento, da reinserção, porque a gente fala muito de tratamento, de prevenção, mas a gente não fala de reinserção, Vera. E se você não reinserir o dependente químico, ou inserir, porque muitas vezes ele não estava inserido na sociedade, ele estava à margem, por isso que ele se marginalizou. Ele estava à margem da sociedade, ele não tinha qualificação profissional, ele não estava dentro do mercado de trabalho, ele não tinha a escolarização suficiente para ter autonomia financeira para as coisas. Então, quer dizer, eu não posso dizer que eu vou reinseri-lo, ele nunca foi inserido. Então, se a gente não se organizar também com o terceiro setor para agregar esse sujeito quando ele sai desse espaço de tratamento, de cuidado, e dar a ele a possibilidade de autonomia, de autogestão da sua vida, eu não posso dizer que eu estou tratando o dependente químico, eu estou cuidando da questão das drogas no município. Então, as políticas precisam ser assim integradas: saúde, educação, cultura e esporte, emprego, entendeu? Profissionalização. Eu preciso ter um olhar de gestor voltado para todas essas questões. Senão vai ficar realmente manco em algum espaço. Se a gente fala de prevenção, a gente tem que olhar para todas essas causas, porque senão a gente vai estar... serão palavras ao vento, sem nenhum efeito, sem nenhuma eficiência. Isso. Nós temos também nos municípios um apoio muito grande da Polícia Militar, lá trabalha o PROERD. O PROERD é um programa de educação voltado para a questão da prevenção, do ensino. Ele tem uma filosofia diferente, por exemplo, do que a gente implanta. A filosofia do PROERD é de tolerância zero, não às drogas. Nós temos políticas que muitas vezes o governo tem trabalhado, que é a questão da redução de danos, que é um outro olhar, que também está permeando aí a sociedade, que também é importante, são focos diferentes, mas que tem um único objetivo, que é trazer informações, cuidar da questão da dependência química. Então, nós temos que envolver todos os segmentos. Nós temos a questão da religião, que é muito importante, independente de qual seja. Então, nós temos pessoas que precisam ouvir, e o espaço da igreja, dos cultos, das missas, é um espaço que nós temos que trazer junto ao poder público como parceiros para informar a população. A informação tem que ir onde o povo está, com todos os meios que a gente tem disponível para isso. Então, não dá para dizer que o gestor vai trabalhar sozinho, não se trabalha sozinho a questão da dependência química, e, a meu ver, isso é um grande equívoco que está acontecendo. As pessoas têm que tomar para si também essa questão da orientação. Então, o poder público precisa disponibilizar essas possibilidades, essas informações, chamar a sociedade, chamar os segmentos para essa parceria e construir um projeto grande, um projeto que tenha etapas de desenvolvimento dentro do município. Senão, eu acredito que fica realmente bastante... fadado ao fracasso. Não dá mais. Você conhece algum município que tenha uma política de prevenção à dependência química
nesses moldes que você está descrevendo, que funcione, que dê resultados? Olha, tem alguns municípios que estão buscando isso sim, mas como eu disse, é uma maneira diferente de administrar, de uma maneira intersetorial. É buscar o gestor da saúde, da educação, da assistência, do esporte para sentar junto e traçar planos que envolvam essas questões. E aí, a melhor forma para isso é chamar a população para participar dos conselhos da assistência, dos conselhos da saúde, do conselho da educação, para que eles levem essa voz para lá, né, para que esses segmentos consigam verificar as demandas, os pontos críticos. A cidade, os municípios, eles precisam ter um diagnóstico de quais são os pontos críticos na cidade, quais são os maiores focos que se tem. Porque muitas vezes, Vera, os municípios eles têm o hábito de sair fazendo, criando serviços e criando, sem fazer antes um diagnóstico do necessário, né? E a gente não consegue fazer um trabalho que seja eficaz se você não fizer um diagnóstico antes. Então, precisa estabelecer. Em 2002, 2004, eu tracei o primeiro perfil, eu e uma entidade de recuperação de dependentes químicos e pederneiras, o perfil do estudante da 8ª série do ensino fundamental lá no município. Na época ainda era a 8ª série. E nós estabelecemos dentro das escolas o perfil desse adolescente, quem estava mais vulnerável, em que local, e aí a gente integrou isso dentro dos programas sociais que existiam. Então, trabalhava em parceria o social, a educação e a saúde. Foi muito interessante. Isso é algo que seria muito importante voltar a acontecer, ter essa integração. Eu acho que os municípios devem caminhar nesse sentido, sim. Chamar para conversar, né, os gestores e a população. Você trabalha há mais de 15 anos com a questão da dependência química e há mais de 6 no CAPS. Você conhece, entre as políticas que já estão implantadas, qual política você diria que funciona bem ou não funciona tão bem, mas poderia ser melhor? Eu penso que na questão da dependência química, nós precisaríamos, o CAPS-AD é um serviço extremamente significativo e importante para o dependente químico, para os familiares, como estrutura de ajuda. Qual é a característica do CAPS-AD? O CAPS ele é um centro de atenção psicossocial voltado apenas para álcool e outras drogas. Esse AD é para adolescentes, adultos? Isso. Tem o CAPS-I também, que é especificamente para transtornos infantis, mas o CAPS-AD, ele é somente para álcool e drogas. E a gente tem uma brecha muito grande com o cuidado dos adolescentes. A gente acabou nem colocando especificamente disso, mas nós temos pouquíssimos serviços de atendimento a adolescentes, principalmente meninas. Então, é muito complicado você conseguir vaga para tratamento. E esse espaço, o CAPS-AD, é um espaço muito importante, mas que por conta do número de habitantes, nem todo município tem. É preciso fazer aquelas parcerias, convênios entre municípios para que se consiga estabelecer. Então, eu penso que essa política é importante, ela precisaria ser revista no sentido de, ainda que o município não tenha a população suficiente para conter aquele serviço, o governo poderia implementar verbas para que os municípios abram esse espaço, independente do número de habitantes ali, de acordo com o diagnóstico social. Mas é uma política que eu acho extremamente significativa, sim. O álcool ainda é a porta de entrada para a maioria dos casos de dependência química? É sim. O que é que você pensa dessa mídia que nós temos como é que eu vou dizer para você? Essa mídia que exalta o consumo, né, do álcool, que nos leva a fazer esse culto ao álcool, essa permissão do governo para que isso aconteça, afinal de contas são televisões, são concessões públicas, mas que prestam um serviço que acabam sendo prejudicial ao público. Nós temos aí eu digo que é um problema muito grande, que é a questão da indústria do álcool no Brasil. Ela se fortalece, ela se fortalece e ela patrocina Olimpíadas, ela patrocina esportes, ela patrocina. Então é muito complicado você lutar contra isso. Eu fiz parte um tempo de um grupo na Unifesp, São Paulo, Universidade de São Paulo, e nós tínhamos um grupo lá chamado ACA, Aliança Cidadã contra o Álcool, e nós tínhamos algumas pessoas que faziam parte do lobby no Congresso para aprovar algumas leis, alguns projetos de leis
com a intenção de retirar da mídia a propaganda de bebida alcoólica, associar a bebida alcoólica à violência, a trânsito, a acidentes. Mas foi uma briga muito grande, fiz parte aí por alguns anos desse grupo e até por conta da distância, de morar no interior, eu acabei deixando de participar, só acompanho à distância. Então é uma briga muito grande, é uma contradição que nós temos, né? E o que eu posso dizer é que assim, enquanto eles fazem a parte dele, de divulgar e vender, eu faço a minha, informar e prevenir. Esse é meu papel. Mas eles chegam com muito mais força e com muito mais abrangência do que a gente consegue, não é? Sim. E ainda acredito que a educação, quando você trabalha o jovem, a questão crítica, a criticidade, você coloca para o jovem o quanto ele tem de potencial, da importância da sua identidade, de que ele não precisa de nada que o entorpeça para que ele enxergue a realidade e faça suas escolhas e tenha o seu papel social, mais consciência ele vai tendo para fazer as escolhas e dizer, não, eu não quero isso. Né? Essa substância, né, ela não me ajuda a ser melhor como pessoa. Então eu penso que dessa maneira a gente pode combater essa chuva de informações e de culto ao álcool que ainda existe na nossa sociedade. Esses programas, essas propagandas que incentivam o álcool, elas têm grande influência sobre esse público que vai consumir, as crianças e os adolescentes. Também. E aí agrega isso aquela questão da família. Né? Muitas vezes na família existe todo esse culto ao álcool. Você entra na casa da pessoa, a primeira coisa que você encontra é um barzinho, é um espaço só para cultuar o álcool. Né? Aqueles poucos momentos que a família tem juntas por conta dessa vida moderna de trabalho, é o momento do churrasco, onde o pai consegue dialogar com o filho só depois que ele bebe. Aí ele dá uma gotinha para o filho experimentar, o filho faz careta e ele acha engraçado. O filho vai aprendendo que ele é querido, que ele é desejado, que ele é acariciado pelo pai nesses momentos. E mais tarde, quando ele tem que pensar no momento feliz, ele pensa nesse momento feliz associado ao álcool. A gente precisa mudar isso. A família precisa ter outros momentos felizes. Adriana, nós chegamos ao final da nossa entrevista, nós estamos deixando o seu telefone, nós estamos deixando o seu e-mail, mas eu já de antemão quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez. É sempre muito importante a gente conversar sobre essas questões com quem pode falar com propriedade do assunto, dessa questão. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo. Viu? Eu que agradeço, é um imenso prazer. Estou à disposição. Obrigada. O Câmara Entrevista de hoje conversou com a psicóloga doutora Adriana Meado. Ela é doutora em Educação Escolar, está fazendo pós-doutorado em Saúde Coletiva e nós discutimos a questão das políticas públicas implantadas, né, na direção da prevenção à dependência química. Por hoje nós ficamos por aqui, mas a gente se vê num próximo, tá? Até mais!